Vigas de transição. Nessa aula de hoje, eu trouxe para vocês aí um assunto que já me solicitaram muito, que é sobre o assunto de vigas de transição, né? Como a gente vai fazer elementos de transição na nossa estrutura e como fazer isso de forma correta usando o CPK, né? Antes de continuar aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários e pode deixar também algumas sugestões aí de aulas que vocês gostariam de ver aqui, né? Que eu estou sempre respondendo nos comentários. Então, caso vocês tenham algum interesse, né, de algum comentário aí, é só deixar na descrição que eu vou tentar gravar, né, um conteúdo sobre o assunto aí. Inclusive, essa aula aí já foi uma aula que me solicitaram, então eu vou gravar sobre esse assunto, beleza? Sem mais delongas, hoje eu acredito que vai ser uma aula um pouco mais curta, porque o assunto não é um assunto tão complexo, não. E a gente vai usar o software aqui para facilitar a nosso entendimento, né, de cálculo. Então a gente vai ter uma certa velocidade aqui. Essa aula vai ser uma aula mais curta hoje, né? Beleza, eu propus uma estrutura aqui, com uma viga de transição, né? E aí essa viga, deixa eu dar uma acertar aqui, só para a gente ver aqui, ó, rapidinho. Essa viga aqui, ó, para quem não viu, ela tem 19 por 40. O pilar ele tem também 19 por 40. E eu vou pedir para calcular essa estrutura aqui, porque eu ainda não calculei ela. Só para a gente ver o que a gente vai ter de resultado, para a gente analisar com calma essa estrutura aqui, beleza? Vamos lá, vamos deixar rodar aqui. Beleza, a estrutura aqui rodou, não tive nenhum problema, né? Ele só deu um aviso aqui para verificar a flecha. E aí, assim que eu lanço um elemento de transição ou algum elemento desse tipo aqui no, na estrutura, a gente analisa da mesma forma que eu fiz na aula de laje, né? Para quem não acompanhou, pode clicar no card aqui que eu vou deixar, né? E aí vocês podem assistir a aula lá de pilar que nasce em laje. E agora a gente vai analisar esse pilar aqui nascendo nessa viga. A carga é baixa, a estrutura é bem pequena, né? Mas a primeira coisa que a gente analisa é a deformada dessa estrutura. Vou ver aqui combinações, eu vou pegar todos os esforços, a gente vai ver como que essa estrutura está se comportando. Ó. Eu tenho aqui uma estrutura, ó, a viga está deformando, a gente tem a maior deformação aqui na nossa viga de transição, né? Ela está um pouco para o lado aqui, acaba que diminui um pouco, então eu tenho ó, quase 2 milímetros aqui de deformação, né, máxima nessa estrutura. E aí, da mesma forma que a gente analisou na laje, na última, né? Deixa eu só ver aqui. Tem um probleminha aqui. E aí a gente analisa a laje aqui de cima. Deixa eu só verificar isso. A gente analisando essa deformada aqui também, ó, a gente vê que a ponta dessa laje está descendo, né? Então, quando você tem essa estrutura, é da mesma forma. Essa viga está deformando muito. E essa laje aqui também está deformando junto, né? Vou aumentar os valores aqui, ó. Que a gente consegue analisar melhor, ó. Ver aqui hipótese de pisos, né? Vamos usar valores, eu não quero analisar. Eu vou botar a combinação aqui, a mesma combinação que a gente usou. Aqui eu estou tendo uma flecha nessa laje aqui de 2.1, né? Em decorrência, provavelmente, dessa estrutura que está sendo puxada aqui. E lá em cima, ó, eu estou tendo a minha deformação máxima aqui. Ou seja, esse pilar está descendo, né? Junto com a viga. Vamos abrir resultados aqui. Vamos abrir essa viga. Ver o que a gente tem nela de esforço, né? Ela está se comportando aqui, ela está engraçada nos tramos aqui, com esse comportamento aqui que a gente já previa, né? E ela está deformando. Deixa eu até analisar aqui o relatório.
Vamos ver, vamos abrir aqui a deformação dela, a flecha dela, né? Não precisava nem ter aberto o relatório, não, mas vamos olhar no relatório aqui, né? Relativo às suas estações normais, né? E vamos ver aqui, deixa eu procurar aqui onde é que está a flecha. Ó. Vamos lá. Ela está com a flecha de 2,18, que a gente viu, igual eu falei, com a carga baixa, né? E na quase permanente, ela tem um admissível de 15, e eu estou com 2,64 de flecha, né? Então eu estou com uma flecha bem baixa, né? Nessa viga aqui. Beleza. Vamos olhar o pavimento de cima. Vamos ver esse fenômeno aqui que está acontecendo aqui. Né? Eu estou tendo aqui um certo esforço aqui no pilar, quase nada, ó, e no lado de cá eu tenho um valor. Então, né, esse valor aqui negativo eu quase não tenho. Né? E do lado de cá provavelmente é a mesma coisa. Né? Do lado do pilar não tenho nada e do lado da viga eu tenho um valor aqui de momento negativo. Então, quando a gente está analisando essa estrutura, a gente percebe esse tipo de comportamento. Né? Se a gente tivesse uma análise dessa estrutura sem a deformação dessa viga, que é uma deformação de 2 milímetros, né, que a gente está falando, ele não teria puxado essa viga do jeito que está. Então, assim, vamos desconsiderar essa deformação e vamos falar que o pilar ele não deforma na horizontal, nem mesmo esses 2 milímetros. Para a gente fazer uma análise mais correta desse pilar. E o que isso está acontecendo? Porque essa viga ela é uma viga de 40 centímetros, apesar dela resistir o esforço, ela não é uma viga de transição. Ela é uma viga que está resistindo ao esforço desse pilar, porém ela não é uma viga de transição, ela é muito pequena para ser uma viga de transição. E a gente tem um artifício, que é muito usado na estrutura, que eu utilizo bastante também, que é, eu venho aqui, ó, e eu vou dobrar a altura da minha viga. Fazendo isso, eu estou enrijecendo essa estrutura. Eu vou dobrar essa de cá também, só para que ela se apoie, né, em vigas, né, não se apoie em pilar, a gente poder ter uma análise mais correta. Né? Quando eu faço isso, eu estou enrijecendo a viga e estou dizendo para essa viga que eu não quero que ela deforme. E eu não estou analisando a viga, eu estou analisando somente o pilar e o que está acontecendo acima desse pilar. Deixa eu abrir um 3D aqui para ver se deu certinho. Então eu não quero analisar o que está abaixo aqui. Ó. O que está abaixo eu vou ignorar, eu quero analisar o que está para cima. Quando eu enrijeço esse elemento de transição, a tal ponto que ele não deforme e não puxe o pilar junto, que ele estava deformando, estava puxando esse pilar junto, e quando esse pilar desce, essa estrutura aqui desce junto. Ou seja, o pilar está puxando. Ele estava trabalhando como uma espécie de tirante, vamos dizer assim. Então agora com esse elemento rígido, vamos ver o comportamento dessa estrutura na deformação. Lembrando que a estrutura acima, onde o pilar nasce, até em cima que eu estou analisando, eu não estou analisando o que está acontecendo para baixo. Estou enrijecendo essa viga, de ponto que ela não deforme, e eu analiso a estrutura de cima de forma correta. Né? A estrutura está calculada. Né? E aí agora vamos analisar aqui, ó, deformado. Primeira coisa que a gente vai analisar. Olha o comportamento dessa estrutura aqui. Ó. A viga, como a gente tinha já visto, ó, ela praticamente não deformou. Vamos pegar bem próximo aqui, ó, um amarelo. 0,62 aqui mais ou menos, quase 0,7 aqui, mas antes do 0,7, então assim, não está deformando quase nada. E essa estrutura aqui, o comportamento dela é completamente diferente. Ó. Nessa ponta aqui que eu tinha deformação máxima, não tenho mais, porque esse pilar está rígido. E aqui, ó, agora eu tenho um comportamento diferente. Ó. Estrutura. Vamos analisar os isovalores aqui. Essa laje aqui, igual eu falei, a deformação dela vai dar bem menor, porque eu tenho uma viga bem mais rígida, mas eu não estou analisando isso.
Vou analisar só aqui a deformação próxima, que é a viga, que está bem menor, né, do que a gente tinha. Essa viga não está deformando, ela está deformando 0,6 milímetros, quase zero, né? E lá em cima, a gente tinha aqui na ponta 1,6 milímetros, né, se eu não me engano. E agora, o comportamento dela está semelhante com o comportamento de uma laje normal, né? Ou seja, essa deformação aqui não existe mais, ou seja, o pilar não está sendo puxado, e eu volto aqui com a característica dessa viga aqui para dentro, né? Vamos olhar os resultados. Na aba resultados, lembrando que eu não estou analisando essa viga, né? Eu vou abri-la aqui só para a gente ver a deformação dela, né? A flecha dela. Vou entrar aqui em flecha. Aí, ó, a gente tem uma flecha aqui no tempo infinito, ó, de 0,47, ou seja, milímetros, né? Bem menor, a gente estava com 2,18, né? Então a gente vê que não está deformando, né? Vou passar o grupo de cima. E aí, ó, analisando essa viga aqui, ó, próximo ao pilar agora eu já tenho um momento negativo de 0,09 tonelada metro, né? Aqui mantive o 0,2 e eu provavelmente reduzi, né? Eu não estou me recordando o momento positivo, né? Que eu estou gastando nesse pilar aqui, beleza? E essa outra aqui também, no pilar provavelmente eu vou ter momento, né? Tem momento no pilar aqui e eu tenho um momento aqui negativo, positivo menor também, né? Ou seja, desculpa, estava mostrando a mesma viga, né? Agora carregou aqui, ó. Tem um momento aqui que eu não tinha, estava zero. Agora eu tenho um momento negativo aqui. E o momento positivo aqui diminuiu. Eu acredito que diminuiu, não estou lembrando certamente, mas eu acredito que diminuiu sim. Então nossa viga está com o comportamento mais correto, né? De uma viga biapoiada aqui, engastada nos extremos, né? Eu estou com esse comportamento aqui mais ou menos, ó. A viga está engastada no pilar e na outra viga, né? E o comportamento mais comum aqui. Então, deixa eu até olhar aqui o pilar também. Vamos analisar aqui o pilar. E5. Ele estava com 6 barras de 10, né? E agora a gente vai analisar ele. Manteve as 6 barras de 10. Eu não analisei os esforços, né? Também um esforço muito baixo. Mas eu tenho certeza que diminuiu bastante isso aqui, né? Então, uma falha minha não ter analisado isso aqui. Mas eu acredito que tenha diminuído. Depois, se vocês fizerem igual aí, vocês podem analisar o que vai acontecer aí. Vocês vão ter uma correlação bem interessante aí, né? Deixa eu abrir de novo a deformada aqui. E a gente vai discutir agora o que a gente teve aqui. Deixa eu ligar aqui a laje, vamos ver a laje. Então, analisando essa estrutura, a gente viu que quando eu apoio um pilar em cima de uma viga de transição, eu tenho que tomar muito cuidado, mesmo que essa viga passe, né? Eu tenho que analisar com muito cuidado a deformação dessa viga, né? Vou dizer que esse cálculo estava errado, o cálculo anterior, a minha estrutura estava errada, ela não estava errada. Porém, a viga de transição que eu dimensionei, ela estava deformando demais. E isso estava interferindo em toda a estrutura, né? Vai acontecer na prática essa deformação? Ela vai, só que ela vai acontecer no infinito, ou seja, muito tempo depois. Então, quando você analisa a estrutura frio e cruamente, do jeito que você lança no software, você pode ter esse problema da análise incorreta nos pavimentos superiores, em elementos de transição. Como eu tinha falado da mesma forma com o pilar que nasce em laje, estou avisando agora no pilar que nasce num elemento de transição. Então é muito comum a gente fazer uma análise, quando a gente está analisando de cima do pavimento, que eu estou para cima, eu dobrar, pegar minha viga de transição e dobrar a altura dela, para ela trabalhar com um elemento rígido, que não deforma, para eu analisar corretamente os elementos superiores, que às vezes eu vou estar incorrendo em erro. Porque essa deformação é uma deformação muito grande que vai acontecer, talvez na vida útil da viga, ela nunca aconteça. Porque a gente está analisando o pior caso aqui na estrutura, o estado limite de serviço que a gente analisa com as cargas acontecendo aí em sua totalidade, as cargas permanentes e as cargas de peso próprio, né? E a carga, sobrecarga de utilização, no caso da carga permanente, um fator aí de 0,4, 0,3, né? Ela pode ser que ocorra, mas aí a gente vai entrar
fluência do concreto, vai entrar deformação, qualquer deforma, você vai fazer essa análise no tempo infinito. Então, naquele primeiro momento, isso pode fazer com que a estrutura seja incorretamente dimensionada e levar até o colapso da estrutura aí, né? Então, a gente tem que analisar com bastante calma esses elementos, principalmente de transição, para a gente não incorrer em erros na análise superior. Eu faço aqui no meu escritório o seguinte: eu analiso a estrutura do jeito que eu lanço, né? Com as vigas de transição ou pilar que nasce em laje. Eu lanço a estrutura, analiso ela, vejo as deformadas, anoto os pontos que eu estou um pouco encucado, que o comportamento não está de acordo com o que eu espero. E depois disso, eu refaço o cálculo já analisando essas deformações aí, limitando essas deformações de transição. Por exemplo, aumento da espessura da viga, para ver como vai se comportar a minha estrutura. Eu analiso os dois, faço um paralelo e vejo o que a estrutura realmente está acontecendo, né? O que esse pórtico realmente está me dando de esforço, né? Que às vezes a gente pode incorrer em erros que podem levar a estrutura ao colapso, ou a gente está superdimensionando a estrutura também, né? Às vezes a estrutura não vai ao colapso, mas a gente está superdimensionando tanto a estrutura, que a gente está carregando tanto alguns elementos que não vão se comportar dessa maneira. Então a gente tem que analisar com bastante calma esses dois elementos, beleza? Então o que eu tinha para a aula de hoje era isso, né? Espero que você goste, é uma aula bem mais curta que o habitual, né? E qualquer dúvida aí, você pode deixar nos comentários, né, que a gente vai analisar com calma aí todos os comentários, né, discussões. Alguém que tiver uma opinião contrária, pode deixar também aí, que a gente vai discutir. E vamos elevar aí o debate aí sobre esses assuntos, beleza? Então a gente se vê aí na próxima aula, na próxima semana.